Qual a principal dificuldade para quem está começando a jogar? Eu tenho percebido que a principal dificuldade, na maioria das vezes, é o interesse, a atenção, a concentração e o tempo da pessoa. Então, são 4 fatores principais: interesse, atenção, concentração e o tempo. Você tem que organizar bem, administrar bem isso tudo. Não basta você se atirar no impulso do momento para se envolver com algo que no meio do caminho vai ser disperso. Não vai valer a pena, né? Não vai valer a pena. Então, não basta você ter um interesse concentrado agora, aqui, agora, e ali na frente, chega a semana que vem, ou virou daqui a 3 dias, você já vai se dispersando. Eu tenho percebido muito isso. E é por isso que tem pessoas e pessoas que compram material de estudos, aí entra ano, passa ano, e a pessoa não consegue fazer uma interpretação, no mínimo, razoável. Por isso, porque a pessoa ela não tem aquela dedicação. Ela não tem aquele empenho, tá sempre com desculpas a respeito do tempo. Isso aí é o grande vilão, né? O tempo, né? O tempo. Principalmente figuras femininas casadas e com filhos. Principalmente, o tempo é sempre o grande vilão. Então, se você não tem tempo, você tem que, ou você vai ter que se organizar e administrar bem os seus horários, ou você, porque quando a pessoa quer, ela não dá desculpa. Quando a pessoa tem que fazer, ela faz. Você vê que quando surge alguma coisa, algum motivo de força maior, alguma coisa na sua vida, você tem que fazer aquilo, você vai lá e faz. Não tem para onde correr, porque ninguém pode fazer isso por você. Né? Porque marido vai embora. Amanhã separa e tá com outra. Os filhos crescem e vão embora. E você vai ficar aí, sem ter aprendido nada, vai ficar com um monte de coisa aí acumulada, tudo arquivado, né? Fazendo o quê? Para que deixar tudo isso a desejar? Ou você mergulha de cabeça naquilo ali, ou você se organiza para quando você realmente puder se comprometer, se dedicar, se empenhar. Porque realmente o que eu tenho percebido, além de outros fatores, é que o principal é a falta de interesse da pessoa, porque se a pessoa realmente... Ah, mas eu quero. Não basta você querer. Você realmente tem que estar interessada, tá? Porque o querer é uma coisa que dá... O querer é uma vontade que dá e passa. O querer, ele é uma vontade que dá e passa. Agora, se você realmente está interessada, você vai dar um jeito de qualquer jeito para você estar ali, entendeu? Vai dar um jeito de qualquer jeito para você estar ali. Estudando, aprendendo, até porque se você investiu no material, você tem que, cuidadosamente, se aplicar aos estudos. Ainda que seja o seu interesse só para jogar para você, para pessoas próximas, a princípio, né? Porque depois, com o passar do tempo, você pode notar ali uma aptidão para jogar para outras pessoas também. Então, além dessa questão da falta de interesse, o tempo, a concentração, porque a pessoa precisa se concentrar, né? Não é só ter o interesse, você tem que estar concentrada ali. Sabe, quando você se dispersa, a dispersão é o grande vilão para quem está começando a estudar. Você se dispersa. Você tem que se concentrar. Tá com interesse? Ok. Se você tá com interesse, já tá ali. Já tá focada ali, naquele estudo. Já tá focada naquele material ali. Já tá, porque o seu interesse te envolve naquilo ali. Agora, você tem que se concentrar para você poder absorver tudo que você está estudando. Você poder entender para si o que você está estudando e organizar aquelas coisas todas na sua mente. Porque elas vão passar por um processo de filtragem e você vai ter que entender
a forma como você entende aquilo ali, para aplicar na prática. Então, isso é importante. Então, por isso que eu vejo pessoas que compram material, e não conseguem fazer boas leituras, porque elas se dispersam com o tempo. E outra coisa, tem dificuldades também com significados das cartas. Os significados, as conjunções e a aplicação de todo esse desenvolvimento de interpretações em um método de leitura. Método simples, método da cruz, método da mesa real, que basicamente é método de conjunções, né? A partir do momento em que você foca na leitura de casos, é um método de conjunções, aquilo ali. E a pessoa tem realmente dificuldades com coisas que são as coisas mais básicas, mais beabá, mais simples. Os significados você só vai aprender quando você realmente for pegando assim de 15 em 15. Você tem que ter conhecimento a respeito de cada 15 significados de cada lâmina, mas são significados na situação no positivo e negativo, tá? Para você poder entender todos os lados das cartas, porque as cartas elas vibram um polo de radiação positiva e negativa. E também o lado situacional. Tem a situação positiva e negativa. A situação é a condição padrão, normal, comum. Então, você pode começar a estudar sobre os 15 significados padrões de cada lâmina, mas depois, conforme você vai evoluindo, você tem que estudar, sim, além dos significados padrões, os significados positivos e negativos de cada carta, para você entender por que você tem que entender o significado positivo e negativo de cada lâmina, por causa das conjunções. Por exemplo, nessa conjunção aqui, o ramalhete vibra sobre a raposa. O ramalhete está vibrando sobre a raposa, então desencadeia o polo de radiação positiva dela. E qual é o polo de radiação positiva dela? O significado positivo. Aí que você tem que entrar nos estudos dos significados positivos da lâmina para que você possa entender. Tá, e o que a raposa está vibrando de positivo? Estuda! Estuda os significados positivos, os significados negativos e os significados padrão de cada uma das 36 cartas que você vai começar a entender. Porque o significado padrão, os 15 significados padrão, eles servem para você começar a conhecer cada carta. O significado de cada carta, num sentido assim, padrão, normal. Agora, quando você entra no significado positivo e negativo, aí você já entra num estudo de desdobramento conjuntivo, porque os significados positivos e negativos, eles vão cair ali nas conjunções. E aí que você tem que começar a entender como é que aquela carta vibra positivo, como é que aquela carta vibra negativo. Esse ramalhete aqui, por exemplo, se tivesse um rato com uma nuvem vibrando em cima dele, polo de radiação negativa do ramalhete, na hora. Mas o que o ramalhete vibra de negativo com isso? Cadê o seu estudo sobre os significados negativos do ramalhete, para você poder fazer esse desdobramento conjuntivo e sair do significado padrão, para você poder entender isso aí, né? Então, por isso que é importante você começar primeiro a acabar com essas desculpas aí. Eu quero muito, mas eu não tenho tempo. Acabar com isso, porque o tempo vai passar. As pessoas que estão aí à sua volta vão passar também, vão tudo embora. E você vai ficar. E vai ficar como? Vai ficar sem ter aprendido nada, vai ficar com tudo a desejar, né? Então, o tempo é agora, o tempo certo é agora. O tempo não é amanhã, o tempo não é depois, o tempo não espera. O que pode acontecer amanhã? Muita coisa pode acontecer amanhã. Então, o tempo é agora. Se você quer, você tem que se empenhar e acabar com essas desculpas aí de tempo. Tem que começar a se envolver seriamente nesses estudos, porque só você pode... Você é a única pessoa que pode julgar se vai valer a pena ou não
para si mesma.